noite, gente. Boa noite. Um abraço também para os nossos amigos e irmãos internautas com os quais estamos neste momento nos sintonizando. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E quando eu era criança, não faz muito tempo não, tem uns 30, 40, 50, 60. Quando eu era criança, minha mãe e meus irmãos falavam muito em Colatina, porque eu nasci em Conselheiro Pena, também na beira do Rio Doce, e por alguns motivos, por causa de trem, pega trem, não sei quem, mudou para Colatina, foi em Colatina, voltou. Então, o nome da cidade me era muito familiar. Eu já estive aqui uma vez, falando lá no grupo da Sociedade Espírita Colatinense, e hoje, depois de um ano, né, aqui estamos nós. E quando eu percebi que a abertura oficial dos Jogos Olímpicos coincidia com a data de hoje, com o horário de hoje, eu o deixei à vontade, falei, olha, se quiser mudar o horário para que as pessoas, nesse gesto patriótico de assistir a abertura dos Jogos, né, a gente começa mais tarde, ou adia para amanhã, faz 2 horas da manhã, e eu não esperava realmente que houvesse tantas pessoas aqui, porque não por fanatismo por jogos, mas muitas vezes por solidariedade à família, por necessidade de partilhar. Eu pensei assim, possivelmente muitos não poderão comparecer. Então, eu fico feliz de podermos estar aqui todos nós, conversarmos um pouco a respeito da vida, a respeito da evolução, né? À luz da doutrina espírita, à luz do evangélico, e que nós possamos, todos nós, dividir aqui neste ambiente, e também com aqueles que estão perto, longe, que estão à distância, mas ao mesmo tempo estão conosco, que nós possamos dividir a oportunidade abençoada de refletir sobre os assuntos da vida, à luz da doutrina espírita. Num dos encontros que mais me chama a atenção no Evangelho de Jesus, num dos encontros dele com alguém, nós nos lembramos daquele jovem. Aquele jovem, possuidor de muitos bens materiais, e que estava como que entediado em busca do caminho para chegar ao reino dos céus. E ele, no encontro com Jesus, ele pergunta o que era necessário que ele fizesse para encontrar o reino dos céus, para alcançar o reino dos céus. E Jesus, com muita ternura, responde para ele que, acima de tudo, era necessário amar, era necessário respeitar, era necessário valorizar a vida que ele possuía. E aquele jovem responde, mas eu amo, eu faço isso que o Senhor diz. O que mais eu preciso? E Jesus, olhando doce e mansamente para aquele jovem, diz: é preciso que você cumpra a lei, que você observe as recomendações da lei. E aquele jovem respondeu: mas eu faço isso. Vejam que aquele jovem reconhecia as conquistas que já possuía. Ele não ficava com falsa modéstia. Eu sou pequenino, quem sou eu? Ele dizia, mas eu já faço isso. E aí, Jesus faz uma terceira afirmativa. Então, é preciso que você abra mão de tudo e siga. Aquele jovem sofre um choque. Um choque, segundo o espírito Amélia Rodrigues, através de Valdo Pereira Franco, um choque, porque aquele jovem
compromisso no dia seguinte. Teria um compromisso de participar de uma disputa dos jogos da época, muito importante, em que ele era o preferido. Na corrida das vigas, ele era o preferido. Havia muitas apostas em relação à sua participação e sua possível vitória. E ele titubeou. Naquele momento ele titubeou. Largar tudo e seguir Jesus. Para ele largar as coisas dele não teria sido tão difícil, porque ele amava, ele respeitava as leis, ele já observava os princípios, mas naquele momento ele não foi suficientemente forte para renunciar à oportunidade de participar daqueles jogos, daquela disputa. E na verdade, eu trouxe essa pequena história que a gente vai prosseguir, exatamente porque hoje estamos abrindo, os Jogos Olímpicos, e eu então me lembrei daquele jovem que já cumpria a lei, que já amava, mas não conseguiu renunciar. E aí, ele se afasta de Jesus, um pouco triste. Puxa, isso eu ainda não consigo. E Jesus o olhou com suavidade e deixou que ele fosse. Porque Jesus sabia, Jesus conhece, Jesus sabe de nós. E aquele jovem foi. E no dia seguinte, quando começam as disputas, quando é dada início à corrida, por algum motivo, um dos cavalos que conduzia a biga na qual ele está, ele tropeça, cai. O jovem cai. E por cima dele, outros cavalos vêm e o pisoteiam. O que ele não conseguiu renunciar um dia antes. No dia seguinte, ele foi convidado a mudar de plano de vida e prosseguir a sua caminhada evolutiva. Ora, se dizem que Jesus salva, que Ele é a salvação, por que Jesus sabendo, porque Jesus conhecia, por que Jesus deixou que ele fosse? Porque a oportunidade, a opção de progredir ou não é de cada um de nós. A opção de nos salvarmos é nossa e não dos que nos amam querendo nos salvar. Nós precisamos decidir. Mas o que é essa salvação? Salvar é me levar para o céu, porque aquele jovem perguntou: o que é preciso fazer para alcançar o reino de Deus ou o reino dos céus? Então, salvar significa a gente ir para um ambiente parasitia, um espaço considerado celeste, e ali ficarmos protegidos das dores, das dificuldades, das lutas. Salvação é isso. A salvação, ou seja, a ação de se salvar. Salvar de quê? Das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas tendências ainda não adequadas. Salvar-se é nós conseguirmos nos libertar das viciações, dos equívocos que muitas vezes nos prendem à terra. Nos libertar de situações que nos fazem marcar passo diante de algumas opções que nós fazemos na vida. Então, aquele jovem, ele renunciou ao convite de Jesus. Ele renunciou à oportunidade, naquela época, de
prosseguir, fazendo tudo o que fazia e conquistando novos degraus. Ele não tinha forças ainda para tal. Salvar-se é nós fazermos a opção de superar a nós mesmos, nos conhecendo, nos superando e deixando que as virtudes falem mais alto em nós. Então, a opção pelo bem é um convite que nos é feito quando nós somos criados enquanto espíritos. Nós somos dotados da oportunidade do livre-arbítrio, de optar pelo bem ou pelo mal. E essa opção é que cada um de nós é quem faz. Não é Jesus que vai fazer por nós. A ação é individual, ela é pessoal. E nessa vivência do livre-arbítrio, muitas vezes nós fazemos questão de optar pela nossa condição individual. E nessa opção não muito acertada, nós vamos acumulando compromissos. Compromissos que mais tarde nós precisamos harmonizar, reajustar. O Livro dos Espíritos nos diz que o objetivo da reencarnação é nós acertarmos os desacertos do passado, ajustarmos os equívocos que cometemos e progredir sempre. Então, a cada encarnação, eu trago comigo a oportunidade de corrigir os equívocos e ao mesmo tempo de progredir. Voltando do jovem, ele teve a oportunidade de corrigir mais alguns equívocos e continuar progredindo. Ele não deu conta. O ponto que foi difícil para ele foi a renunciar. Ele não deu conta de renunciar. E cada um de nós trazemos nessa nossa caminhada, nas nossas opções, a oportunidade de consertar os desacertos. É por isso que nós, muitas vezes, estamos reencarnados em grupos que nos incomodam um pouco. Por exemplo, a família, alguns elementos da família. Quantas vezes eu já ouvi assim: puxa, eu queria ter reencarnado na família do fulano. Aquela família que lá que eu gostaria de estar. Nossa, eu me dou tão bem com eles. Ah, mas a minha família. São tantas as dificuldades. Certamente, porque eu reencarno onde eu terei mais facilidade para acertar os desacertos do passado. Então, para acertar os desacertos, eu tenho que encontrar ou com aqueles com quem eu cometi equívocos, ou então com alguém que mesmo não tenha sido ele no passado, mas que tenha dificuldades semelhantes àquelas que outros com quem eu encontrei no passado possuíam. E aí, ao me reencontrar com eles, chega o grande momento da minha opção, de eu me manter bem, trabalhar equilibradamente e prosseguir, ajustar, consertar o passado, fazendo a opção pelo bem, ou, se eu não der conta, eu vou precisar adiar para uma outra encarnação a oportunidade daquele acerto. Às vezes os amigos espirituais nos alertam que eu posso dever um monte de coisa a um monte de gente. No meu caso, eu digo que não posso não. Eu sei que devo, pelas minhas tendências, pelas atividades que eu sou levada a desenvolver, eu sei que eu trago compromissos muito grandes. Agora, pode ser que a um eu devo mais, a outro menos. E pode ser que ao Ideraldo eu deva apenas um sorriso. Aí nessa encarnação eu venho, eu passo pelo Ideraldo, tenho a grande chance de quitar
aquela dívida pequenininha. Não é assim que a gente faz no nosso dia a dia? Deixa eu matar essa dívida aqui, essa é pequena. Deixa eu acabar com ela, essa aqui é pequena. E a gente vai matando as dívidas, matando entre aspas, né? Para e depois melhorando aquelas maiores. Então, o ideal era só um sorriso. Tão fácil de ser quitada, tão simples. Eu passo por ele e não sorrio para ele. Agora, em vez de um sorriso, eu devo 2. O que eu trouxe do passado, compromisso, e a dessa que eu não sorri. Já são 2. Foi opção minha. Não é Jesus que não olhou para mim e não quis me salvar. Não é a vida, o meu destino. Mas eu tenho uma falta de sorte. Veja para o seu Deus tão pouco. E tem que voltar agora para pagar o dobro do que eu devia. Não. Não é falta de sorte. Não é destino. Não é mal querer de algum amigo espiritual. Foi a minha distração. Foi a minha opção ao passar por ele, envolvida nos meus problemas, nas dificuldades que eu estava nela envolvidas, e não o vi, e não sorri para ele. Então, vejam que quando se fala em salvação, nós estamos falando em ações pequeninas, que nós devemos, não é podemos, devemos fazer, devemos desenvolver, para que no dia a dia nós possamos cada vez mais aproveitar as chances que nos são oferecidas. A gente já ama? Já. Que maravilha! Nós, por exemplo, que aqui estamos, e muitos dos que estão conosco através da internet, nós já não somos capazes de pensar em planejar o mal para alguém. Nós já não nos reunimos para planejar o mal para as pessoas. Então nós já estamos no caminho do bem, porque nós já não planejamos o mal, né? Que maravilha é isso! Mas são pequeninas coisas que nós também precisamos observar. Hoje eu fiquei aqui atenta. Eu vi quando Lídia chegou e ela colocava a aflição que estava para chegar aqui a tempo para tocar. Ela veio com a sua voz suave, que é uma verdadeira harmonização, não só do ambiente, mas dos nossos corações. E ela cantou, e ela cantou, e ela cantou. E eu conversei, e ela cantou. E ela cantou. Foi a opção que eu fiz de não ouvi-la bem. Nas letras de harmonia que ela trazia na música, no tom musical que ela trouxe para nós, no esforço que ela fez para chegar aqui. Ela fez esforço, a gente não sabe. Eu sei porque eu ouvi, né? A aflição, ela pôs a companheira doida para chegar, porque eu preciso chegar cedo para cantar. Eu não valorizei. Valorizei? É? Vejam, eu estou colocando isso para vocês, porque isso é muito simples. É uma coisa fácil para todos nós fazermos. Não é ficar incensando a Lídia, batendo palma para ela. Ela não precisa disso. Ela não veio aqui para ser aplaudida. Mas entrar na faixa vibratória que ela abriu, escancarou a porta para nós e nos convidou a entrar. São opções simples e que nós muitas vezes não atendemos por distração. E neste momento em que a terra atravessa situações de desafio, de convites ao amor de uma maneira mais ostensiva, não dá para nós fazer
fazermos opções pela acomodação. Não dá para nós ficarmos assim pensando, bom, vão acontecer umas coisas por aí, porque os espíritos dizem, sabe? Tem umas notícias, aí a gente... Bom, mas eu sou espírita. Eu já faço o bem. Então, eu já estou salvo. O Brasil vai ser a pátria do mundo, coração do Evangelho, né? Pátria do Evangelho. Não, eu não reencarnei aqui no Brasil, está tudo bem. Como se as dificuldades do momento fossem acontecer além mar e não nos alcançar. Como se as coisas fossem acontecer na sociedade e não dentro do meu lar. Mas a mudança é geral. A mudança é universal. E sendo assim, eu preciso me posicionar na condição daquele que se coloca atento ao serviço, ao convite de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós vamos ver uma das frases basilares da doutrina espírita. Ela diz assim: fora da caridade não há salvação. E aí a gente pensa assim, então tá, caridade. Então deixa eu fazer a caridade. Vou comprar ali 1 quilo de arroz e vou dar. Eu fiz a caridade. Porque eu vou fazer um agasalhozinho aqui e vou dar. Eu fiz a caridade. Também. Porque quem está com fome, quem está sentindo frio, quem está doente, fica muito feliz quando é atendido. Quando alguém olha para ele e diz, você está precisando de alguma coisa? Ele se sente agradecido, renovado pela oportunidade de ser ajudado. Mas caridade não é só isso. Na nossa caminhada evolutiva, também é evolução do nível da caridade. Nós não vamos esquecer a caridade material, porque ela é necessária, ela faz bem. Mas é preciso que nós consigamos alçar degraus, no sentido de termos condições de fazermos também opções pela caridade em outros níveis. Quando os espíritos afirmam fora da caridade não há salvação, mas salvar de quê? Alguém pode perguntar. Salvar de mim mesma, dos meus equívocos. Se eu não praticar a caridade, eu não vou conseguir me salvar, me libertar dos equívocos que eu cometi. Vamos lembrar outra vez do jovem. Ele já estava no caminho, mas ele não teve forças para renunciar ao convite de seguir Jesus. O que seria seguir Jesus? Seguir Jesus não é só para fazer número em torno dele, não. Seguir Jesus não é só para bater palminha, para fazer torcida e aplaudir o que Jesus diz. Seguir Jesus é nós fazermos opções para praticar aquilo que ele falou e exemplificou. E aí não é tão fácil. E aí vem o detalhamento do que é caridade. Quando ele diz, olha, caminhou 1000 passos com alguém, caminha mais 1000. Ai, meu Deus do céu, mas eu já trouxe esse traste até aqui, agora ainda tem que caminhar mais um. Não. Parece até que eu preguei Jesus na cruz. Eu costumo brincar, será que não pregou mesmo, não? Então, é difícil, seria caridade. Colocar em prática o que Jesus recomendou. Mas é tão difícil. Aí ele diz assim, perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E brinca
cada tipo de falta. Não é assim? Imaginem uma pessoa, por exemplo, uma colega de trabalho da gente, que tem uma série de qualidades, né? Meu Deus, eu perdoar 490 vezes a agressividade dele, perdoar 490 vezes a língua grande dele, perdoar 490 vezes. Não, eu não dou conta. Por que não dá? Se Jesus recomendou, Jesus nos conhece. Ele nos conhece muito bem e Ele recomendou isso. E aí, se a gente começar a observar as colocações de Jesus sobre a tolerância, sobre a paciência, sobre a participação com os nossos semelhantes, sobre o silêncio diante de um equívoco de alguém, se nós conseguíssemos observar isso, tudo isso seria manifestações individuais da caridade, em que eu estaria tentando praticar a caridade. Aí ele coroa a sua fala com algo muito importante. Ele diz: olha, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Mas eu quero que me trate bem, eu quero que sorria para mim, eu não quero que feche a cara para mim, eu não gosto que falem mal de mim, eu não gosto que me critiquem, eu gosto disso, daquilo e daquilo outro. Faça ao outro isso. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas é tão difícil. É porque você não conhece fulano. Porque se você conhecesse, você não estaria falando que é para fazer a ele aquilo que eu gostaria que fizesse com ele. É porque você não sabe o quanto ele é difícil. Isso costuma acontecer muito em família, né? Vem ficar aqui em casa um dia para você ver se é fácil. Ué, fácil eu sei que não é. Porque se fosse fácil, a gente não precisava passar por isso, não. Se fosse fácil, nós já estaríamos vencendo essa barreira. Eu diria mais do que barreira, é um convite à evolução. Então, na medida que isso acontece, que eu vou vencendo os meus limites. Quais são esses limites? Do melindre. Falta muito sentido com fulano. Esse muito sentido, que a gente até balança assim para falar, muito sentido. Nós temos que vencer essa barreira. Sabe? Eu não aguento. Fulano, mas eu sei que não sabe. Ficar perto do fulano, aguentar a voz dele. Aguenta a voz. Tolerância. Tolera o tom de voz dele. Mas eu saí do quarto, sabe por quê? Eu não suportava, e a palavra vem carregada daquela energia pesada, eu não suportava os roncos. Suporta. Põe uns algodões, tapa o som do ouvido, leve ele ao médico, e sugere que ele use lá um aparelho para poder diminuir, busque os recursos científicos, mas tolera, não abre mão da oportunidade evolutiva de ficar ao lado dele. São situações assim, que quando falar, ela é solteira, ela não passou por isso, ela não sabe. É por isso que é fácil para ela falar. Não. Aí vem a doutrina. A doutrina espírita vem explicar o amor de Jesus. A doutrina espírita, ela consolida as afirmativas de Jesus a partir do exemplo, a partir da lógica, e estimula um raciocínio que consolida a minha fé. Aí, uma das afirmativas da doutrina espírita: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, para eu me salvar,
Tem que vencer as barreiras, as dificuldades que vêm acontecendo. E as dificuldades que acontecerem, eu tenho que entender que elas têm um motivo. E aí a doutrina espírita fala mais. Tudo tem uma razão de ser, é a primeira parte. E aí diz assim: nada acontece sem a permissão de Deus. Questão 536 do Livro dos Espíritos. Nada acontece sem a permissão de Deus. São afirmativas que você até quer brigar com o Livro dos Espíritos. Puxa, mas me dizer que tudo tem que ter permissão de Deus? É preciso que aconteça. Mas Jesus alertou: é necessário um escândalo, mas ai daquele que é instrumento do escândalo. Então, as coisas acontecem, elas são necessárias à minha caminhada evolutiva. E para eu me salvar, eu preciso passar pelas coisas com elegância. Elegância espiritual, elegância moral, sabendo silenciar diante de uma agressão, dando tempo para aquele que agrediu entender o que é que você fez e como você fez e por que você fez. Então, Jesus salva, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me esforçar e superar todos os limites que são barreiras na minha caminhada. A doutrina espírita vem e me mostra que fé, para ser robusta, para ser sólida, ela deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, não me basta acreditar que Jesus salva. Eu preciso saber o que fazer, porque Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, amargurados, deprimidos, e eu vos aliviarei. Ai, que maravilha! Não, Joselma está inventando. Ele diz que Ele aliviará, então Ele vai salvar aquele que está cansado, está triste, amargurado, deprimido. Então todo mundo, quem é que nessa fase difícil da vida não está passando por um processo de dificuldade, de dor, de depressão, não está com o coração um pouquinho fechado, oprimido? Ora, então, que coisa boa! Ele vai certamente aliviar todos nós. Ah, mas vem a segunda parte da afirmativa. Pensa que é para ficar coitadinho do fulano, vem cá no colo do Jesusinho aqui. Não! Ele faz a segunda afirmativa: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. Aí a coisa já começa a complicar, porque ele me convida a: venha a mim, mas tome o meu jugo e o meu fardo. O conjunto das leis de Deus. Eu preciso vivenciar as experiências à luz das leis divinas, encarando a oportunidade reencarnatória com equilíbrio, com humildade. Para seguir Jesus, eu não posso ir de mãos abanando. Eu preciso tomar-me de conhecimento e de vivência do que Ele ensinou, que não, ele trouxe, Ele decodificou as leis divinas a partir do amor, da caridade, da tolerância. Aí, se fosse só isso, já era pesado, mas Ele ainda me convida mais um pouco. Jesus não é fácil não, é por amor, mas Ele é o mestre, e Ele se dá o nome de mestre. Aí Ele diz assim: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aí a coisa pega. Quem é que consegue ser manso quando vem alguém propositadamente nos pisa o carro? Ah, mas você fala: mas você está achando também que eu tenho? Tem uma afirmativa lá em Minas, né? Está achando que eu tenho sangue de barata? Eu não vou dar conta, eu não estou aqui para me rebaixar.
que sou manso e sou humilde de coração. Essa afirmativa de Jesus, ela resume a salvação. Ele está aí, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ninguém. Mas eu, como sou, toda a vida eu fui muito crítica. Se eu tivesse por perto na época e eu ouvisse Jesus falar: ninguém vai ao Pai se não for por mim, eu ia falar: mas esse jovem é prepotente, meio louco, chega aqui com essa túnica que não tem costura e com esse cabelo esvoaçante, e ele vai dizer que ninguém vai ao Pai. Mas ele é muito louco, muito prepotente. De onde saiu esse homem? Mais ou menos o que eu iria falar, né? Na minha prepotência eu ia falar isso. Mas quando você vai conhecendo Jesus, por isso que Paulo diz: depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais fui o mesmo. Quando você conhece Jesus, você entende que Ele é verdadeiramente o caminho, Ele é verdadeiramente a vida e a verdade. E realmente ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas não é adorando Ele lá diante: oh Jesus, não. É colocando em prática os ensinamentos dEle, aprendendo, decodificando e praticando os ensinamentos que Ele trouxe para nós. Aí sim Ele vai nos salvar. Mas a doutrina espírita nos diz mais. Ela tem como base um triângulo que ela busca no filósofo Rousseau. Kardec foi lá em Rousseau pegar esse triângulo que fala no trabalho, na solidariedade e na tolerância. Vejam que maravilha quando diz assim: a doutrina espírita é a revivescência do Evangelho de Jesus. Jesus fala em trabalho: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vem a doutrina espírita e diz: o trabalho é uma lei, é lei de Deus. E nós todos precisamos observar o trabalho como instrumento para a nossa evolução. O trabalho como instrumento para a nossa salvação. Ele salva, mas Ele não pula no buraco para me tirar de lá, não. Ele me joga a corda. E eu preciso pegar essa corda, me esforçar para ser levada a um outro patamar. Esse esforço não é tão grande assim, não. Esse esforço o que é? Estudar, trabalhar e vencer as nossas tendências. Um pouquinho. Vencer as nossas tendências difíceis. Superar as nossas conveniências. Aquele jovem lá, ele poderia ter superado a conveniência de participar no dia seguinte da disputa. Ele teria seguido Jesus, mas ele não deu conta. Aí a gente fala: puxa, mas perdeu uma chance. Ixi, quantas eu já perdi, certamente. Chances que me foram colocadas no caminho, que eu virei as costas e que eu não quis nem observar na minha jornada no dia a dia, né? Então, a doutrina espírita vai trazendo para nós a oportunidade abençoada de entender essa salvação. Essa salvação existe, mas ela nasce em mim. E aí vocês falam: mas como é que fica a história daquele jovem? Acabou aí? Não. Existe uma outra lei na doutrina, que a doutrina espírita ela mostra e revela para nós, que é a lei de causa e efeito, que é a lei da reencarnação, que eu já falei aqui hoje. A gente reencarna para corrigir os desacertos do passado e progredir sempre. Então, aquele jovem que já tinha bagagem do amor e já tinha bagagem do conhecimento das leis, faltava para ele a coragem de praticar, renunciando, praticar tudo aquilo que ele já conhecia. Nos mostram os amigos espirituais que ele teve renovadas oportunidades, inclusive numa das oportunidades reencarnando na época de Francisco de Assis, buscando vivenciar o amor,
na construção da igreja do Pai. Não a igreja externa, a igreja interna. A igreja que cada um de nós podemos construir internamente. Igreja significa local onde nós encontramos com Deus. E aquele grupo que veio com Francisco de Assis entendeu que precisava construir a igreja interna. A cada dia, em cada oportunidade, eles foram construindo dentro de si a igreja interna, entre aqueles que vieram em torno de Francisco. Lá estava o jovem, aquele jovem que não conseguiu, na época, renunciar. E nos contam os amigos espirituais que numa encarnação ele foi capaz de abrir mão de todos os bens que tinha. Não abrir mão, jogar fora, porque seria isso desprezo àquilo que Deus nos proporciona. Mas ele abriu mão para que outros pudessem usufruir. E ele segue, não simplesmente se fechando num convento, entre paredes, para amar a Deus, cultivando ou cultuando Jesus. Ele abre mão dos bens e passa a cultivar. É bem diferente de cultuar. No cultuar você faz um culto a Jesus, e no cultivar você cultiva Jesus no coração, buscando vivenciar os ensinamentos que ele deixou para todos nós. Então, nas oportunidades reencarnatórias, aquele jovem que lá na época de Jesus não conseguiu renunciar, ele vem tendo chances até que consegue. É o nosso consolo. Abençoada doutrina que nos consola, no sentido de saber que se eu não dei conta hoje, se eu me esforçar, pode ser que amanhã eu dê. É verdade que o tempo cada vez urge mais. É preciso que a gente acelere a oportunidade de renovar as nossas possibilidades de praticar o bem, deixando de cultivar a crítica às pessoas, a postura de oposição silenciosa às pessoas. Estamos vivendo um momento na Terra muito fácil de nos colocarmos na espectadores do mal. Estamos vivenciando a oportunidade de aplaudirmos os, entre aspas, castigos que as pessoas estão sofrendo, porque seus equívocos estão sendo descobertos e revelados. Essa não é a postura de Jesus. A postura que Jesus nos ensina é aquela de entender que a lei está sendo cumprida, mas sermos respeitosos para com aqueles que estão passando pelo cumprimento da lei. O momento nos convida a não tomarmos partidos de A ou de B, fulano está certo, Beltrano está errado ou vice-versa. O momento é de nós tomarmos o partido do bem e orarmos e vibrarmos, oferecer aos espíritos que estão no comando da harmonização da terra, oferecermos para eles tudo o que temos de bom, de material energético, de vibrações mentais, para que eles possam usinar essas energias que eles vão coletar de todos nós, em favor do progresso, em favor do bem e da paz. Tenhamos respeito por aqueles que estão passando por momentos difíceis, de toda ordem, não apenas aqueles que ocupam as funções políticas na sociedade brasileira. É o que mais nos vem à mente nessa hora. Não apenas eles, mas aqueles que lá participando, por exemplo, na França, de um momento de festa, comemorando mais um dia da queda da Bastilha, da liberdade sonhada, e vem uma pessoa em desequilíbrio, acreditando que está fazendo a vontade do Pai, e é instrumento
da violência em relação à vida. A nós outros, já não nos cabe ficar admirando isso ou aquilo simplesmente. Essa admiração, ela é conveniente para aquele que não conhece ainda os princípios da vida. Porque esses que admiram, eles vão passar a refletir. Mas nós já temos a chance de refletir. Nós conhecemos as leis. Nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Nós sabemos que tudo o que acontece tem um motivo, tem uma razão de ser. Então, alguém diz, mas então o que eu faço? Eu cruzo os braços? O que eu faço? Eu falo que está certo, que é assim mesmo? Não tem que falar. Eu tenho que orar. Eu tenho que me recolher a cada momento de alguma coisa que acontece. E orar por aqueles que estão passando pelas oportunidades de ajustar. Felizes deles. Eu fico pensando, eles já estão ajustando. E eu, será que já? Ou ainda vou passar pelos processos de maior dor e de maior violência? É preciso que nós entendamos o momento de solidariedade que a terra exige de nós. Eu disse naquele momento atrás que o triângulo, trabalho, a solidariedade. É um momento de solidariedade universal, em que através das orações, através da música suave que foi aqui cantada, através das conversações e das leituras edificantes, eu vou tirando de mim tudo que eu tenho de bom e deixando que os amigos espirituais, recolhendo essas energias, levem até aqueles outros. Eu não posso simplesmente dizer, bem feito, roubou, agora devolve, agora paga. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que o outro roubou? Eu não conheço Deus. Na sua bênção de amor, não me deixa saber o passado. Eu não sei o que eu já fiz no passado. Eu não sei se eu já passei pelas experiências ou se ainda vou passar. Então me cabe respeitar. Essa é a postura daqueles que já conhecem Jesus à luz da fé raciocinada. Respeitar, sabendo que a lei está se cumprindo e que eu não reencarnei agora, nesta época. Quando eu digo eu estou dizendo cada um de nós. Nós não estamos reencarnados agora para fazer piquenique na terra, para vir reencarnar à beira do Rio Doce. E agora ficou até enlameado, e eu estou falando isso que eu também sou da beira do Rio Doce, né? Rio abençoado, que a minha mãe não deixava eu chegar perto, morria de medo de eu morrer afogada. Então, até hoje eu tenho um pouquinho de medo d'água, só não tenho medo d'água para tomar banho e tomar água, né? Mas eu tinha aquele medo do rio doce, caudaloso, que corria por essas cidades afora. Ora, eu não reencarnei só para isso. Eu não reencarnei só para usufruir os momentos de paz na terra, ou de vir fazer piquenique, saborear as uvas de exportação que tem em Colatina e outras coisas mais que tem aqui. Minha gente, vamos despertar. Nós reencarnamos para muito mais do que isso. E por que estamos aqui agora? Não poderíamos nós ter reencarnado um pouco antes e deixar a turma que tinha compromissos vir agora para ajudar? Não poderíamos nós reencarnar depois de tudo acontecer? Aí eu venho para usufruir, entre aspas, o paraíso eterno, que não vai ser do jeito que as pessoas acreditam que seja. Então, eu estou aqui agora. Cada um de nós está aqui agora encarnado porque temos um compromisso com os fatos que estão se desdobrando. Porque assumimos um compromisso. Pode deixar. Eu vou, à luz da doutrina espírita, eu vou segurar o estandarte de Deus, Cristo e caridade, e vou por aí afora levando a paz. A gente pensou que era só carregar o estandarte e sair por aí.
esse estandarte ele vai ser seguro por nós de outra forma, através da vivência silenciosa da dor. Então eu não posso reclamar que estou com dor? Pode, gente. Pode. Mas não reclamar no sentido de achar que é o mais infeliz da face da terra. Reclamar a dor, buscar recursos, buscar tratamento, aliviar e prosseguir. Cair, levantar e caminhar. Então, temos muito o que fazer. Este é um momento, é uma oportunidade abençoada que nos foi oferecida de estarmos reencarnados num momento como o atual, num momento de provas, num momento de dor, num momento de tanta violência, num momento de tanto sofrimento, mas também nunca se falou tanto no amor, nunca se falou e tentou vivenciar o respeito à natureza de uma forma tão intensa. Nunca se falou tanto em busca da harmonia interior como se tem falado agora. Este é o nosso tempo. É o tempo em que cada um de nós precisamos calar as nossas mágoas, as nossas revoltas, as nossas insatisfações e estender as mãos, os braços para aqueles que precisam mais do que nós. Este é o tempo de silenciar a crítica, de silenciar a calúnia, de silenciar a reclamação. Este é o tempo. Perdoar? Não. Este é o tempo de não perdoar. Você está ficando doido, não? Você está sendo incoerente? Não, minha gente. Porque este é o tempo da gente não ficar melindrado com o outro que fez isso ou aquilo. E se eu não ficar melindrado, então eu não tenho que perdoar, porque eu não fiquei sentido, eu não fiquei magoado. Este é o tempo de amar. Este é o tempo de compreender as pessoas que estão à nossa volta, com suas fragilidades. E foi Jesus quem disse, registrado no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier: Pedro, Pedro, o homem é muito mais frágil do que mal. O que Jesus quis dizer? Que muitos dos equívocos que cometemos é porque somos frágeis, não porque nós somos maus. Nós somos frágeis em que sentido? Nós somos frágeis pelo orgulho que muitas vezes nos domina, pela prepotência que muitas vezes não nos deixa baixar a cabeça, pela vaidade que não nos deixa aceitar o outro como em condições também de caminhar à nossa frente e nos conduzir. Nós somos frágeis diante das coisas que acontecem, nós nos deixamos envolver pelos melindres. Nós somos frágeis, porque ainda somos capazes de olhar para o outro com um olhar de crítica e tecer críticas violentas, sem pensarmos nas consequências em relação ao outro. Este é o tempo de vencermos as fragilidades que ainda possuímos e amar. E amar de forma intensa, levando a luz por onde passarmos. Mas como levar a luz? Será que eu já sou portador dela? Sim. Jesus falou que nós somos deuses. Se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, Ele é por amor, Ele é pura luz. Se analisar, fizer um exame de DNA assim, desses assim, bem mais apurado, vamos apurar que eu tenho as qualidades de Deus em mim. Aliás, os cientistas russos andam com umas descobertas fantásticas a respeito do DNA, né? Vocês devem ter vindo acompanhar os últimos noticiários. São descobertas fantásticas em relação ao DNA, em que eles chegam à conclusão que o DNA ele traz qualidades, né? Qualidades que eles identificaram, que eles fizeram pesquisas e acompanharam, qualidades que a doutrina espírita já nos deu toque há muito tempo. O DNA do amor, o DNA da solidariedade, o DNA da caridade, essa caridade universal, essa caridade sem limites, que nos permite caminhar. E quando eu falava no triângulo, vamos lá para a terceira: trabalho, solidariedade e tolerância. Fica para nós outros, para fechar a nossa
reflexão da noite, a oportunidade de pensar. Este é o momento de tolerar. Tolerar a dor que muitas vezes nos incomoda, né? Que de vez em quando você encosta aqui na mesa e põe aqui, e põe a perna de cá, mas fica em pé e tolera a dor, né? Momento de tolerar as pessoas difíceis que estão ao nosso lado e que muitas vezes nos criam incômodo. Momento de tolerar as barreiras da necessidade material. Puxa vida, meu dinheiro acabou, fui pedir um emprego, como é que eu faço? O que eu faço da vida? Nós estamos tendo a chance de aprender a viver com pouco material, a nível de recursos, e deixar a criatividade nos manter uma sobrevida. Se vocês observarem, são pouquíssimos os que morrem de fome. Perderam o emprego, mas não perderam a criatividade, não perderam a coragem, a maleabilidade para fazer e para, como diz o bom brasileiro, eu me viro, sem precisar ser desonesto, né? Então, essa solidariedade que nos permite vibrar com a alegria do outro. Tem gente que pensa que a solidariedade é só na pobreza. Os pobrezinhos da África estão precisando e vão fazer campanha, e junta saco, e leva. E tem alguns que falam, essa roupa velha que eu não sabia o que é que fazia, e vão mandar embora, e vão mandar embora. Isso não é solidariedade. A verdadeira solidariedade é quando você sente o que o outro está sentindo, e aí você tem que ser solidário na alegria também. O outro está formando, ele lutou tanto para estudar. Você fala, eu não vou naquela formatura não. Não aguento aquelas palhaçadas de formatura. Meu Deus, a pessoa nos honrou com o convite, que diz que hoje a maioria dos alunos tem que pagar o convite que leva para o que vai levar. E a gente nem para valorizar o dinheiro que o pobrezinho gastou, nem trabalho ele tem ainda. E ele juntou um dinheirinho, pediu o pai e a mãe, falou, está aqui o convite. E você fala, ok. Não vou lá não, aquela mão de obra, não aguenta esses discursos, vou lá não. Solidariedade na alegria do que forma, na alegria do que casa, na alegria daquele que conquista um degrau, e solidariedade na dor. Não é simplesmente mandar a roupa velha para o que está na dor, é a solidariedade vibratória, de eu me lembrar nas minhas preces dos que estão sofrendo e orar por eles, oferecer as minhas vibrações íntimas para que eles sejam alcançados por algum coração que está mais perto e que possa ser instrumento do amor, instrumento da paz. Este é o momento que é a oportunidade abençoada para todos nós. A solidariedade que estamos neste instante vivendo, né? De abrir mão de uma abertura de algo que não sabemos quando teremos outra no Brasil. Alguns pensam assim, quando eu chegar em casa eu deixei gravando, eu chego lá e eu assisto. Estamos aqui solidários, não sabemos quantos são os espíritos que foram trazidos aqui hoje. Eu nem tinha pensado nisso, pois é. Quantos espíritos foram trazidos aqui hoje para serem esclarecidos, e cada um de vocês, na medida que ouvem, vão decodificando, vão traduzindo na linguagem que o Espírito é capaz de entender o que está sendo dito para eles, o que está sendo multiplicado para muitos espíritos, por exemplo, que vão reencarnar, quem sabe, numa oportunidade um pouco mais aliviada do que a nossa, e que nós estamos preparando lugar para eles. Como Jesus disse, eu vou na frente preparar lugar para vocês. E aqui estamos nós, num gesto de solidariedade espiritual e mediúnica, preparando lugar para um futuro de paz na terra. Não porque somos bonzinhos, porque nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. E aqui estamos tentando ajustar os desacertos do passado, preparando o terreno para que a boa semente seja semeada.
Esta é a verdadeira salvação. Se alguém pensou que ia chegar aqui hoje e ouvir uma receita de Jesus salvando, não, é só você fazer assim. Você vai 3 semanas seguidas à casa espírita e vai lá, fica caladinho e ouve, recebe o passe, recebe a planta. Se quiser, pode dar uma ajudazinha para a casa espírita e você será salvo. Se engana, porque a salvação não vai se dar assim. A salvação, a ação de se salvar, a ação de se libertar dos equívocos do passado, é papel de cada um de nós. E este é o melhor momento para nós começarmos e dar continuidade a essa oportunidade de, em solidariedade, implantar a paz na terra. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, o nosso amigo de sempre, nos ilumine. Que o amor inunde nossos corações. E que nós possamos, nas competições da vida, as Olimpíadas são por alguns dias. Nós estamos numa Olimpíada de uma reencarnação inteira. Que nós possamos ter força, ter coragem, ter saúde para competir em todas as oportunidades que a vida nos oferece. Não competir para destruir o outro, competir para conquistarmos degraus, competir para evoluir, para nos iluminar cada vez mais. Muito obrigada, muita paz para